Olá, meus amores, hoje eu tô aqui com o Ricardo Molina. Olá, pessoal. Que vai me ajudar a falar sobre um assunto, Ricardo, que tá muito em alta aí, as pessoas estão tendo muitas dúvidas. Eu chamei o Ricardo porque o Ricardo mora aqui há bastante tempo, ele é um empresário aqui e ele vai saber me ajudar com várias coisas, certo? Você só me mete em fria, né, Duda? Só. Bom, Ricardo, eu vou falar o que se trata e aí a gente vai falar sobre o assunto. Recentemente, um youtuber foi preso em Boston, né, uma malandragem, porque ele falava muito sobre viver nos Estados Unidos e incentivava as pessoas a virem a viver de uma forma ilegal. Então, o primeiro assunto é: dá para viver ilegal nos Estados Unidos? Dá, né? Mas você vai viver no submundo dos Estados Unidos, porque tem uma coisa que o pessoal confunde muito, que é uma coisa, o ilegal e o irregular. Rigorosamente, estar ilegal é se você burlar a fronteira. Se você, por exemplo, vier pelo México, pelo Rio, pular a cerca, tal, você entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Aí sim, você cometeu um crime, você pode até ser condenado por isso. Agora, se você entrou pelo aeroporto, por exemplo, com um determinado visto, como de turista, como de estudante, e esse visto expirou e você continuou aqui, aí você ficou irregular, você ficou fora de status. O pessoal generaliza muito, fala tudo isso é ilegal, né? Então, rigorosamente não é. Mas as consequências são parecidas. Por exemplo, sem visto de trabalho, sem status aqui, se não consegue tirar carteira de motorista, não consegue fazer seguro, não consegue trabalhar numa empresa idônea, vai acabar tendo que trabalhar em bico por aí, tem grande chance de ser explorado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que dá para viver ilegal aqui, cada um, né, é dono da sua cabeça, mas eu acho que não é legal, porque você vai estar meio que no submundo, você não vai aproveitar tudo que os Estados Unidos têm para te oferecer. Exatamente, assim, eu vi alguns vídeos dele falando das facilidades, que não tem problema nenhum, que você pode dirigir sem carteira, que dificilmente um policial vai te parar, e na realidade isso não é verdade, né? A grande maioria das pessoas que estão aqui legais e que são deportadas é através do trânsito, né? Então, assim, eu imagino como deve ser difícil uma vida onde você tem que tomar cuidado só para ir na padaria, né, no mercado com o seu carro, e se você ser parada, todos os seus anos de construir uma vida aqui acabar por conta disso. Então, assim, gente, eu não indico. Se você quer vir para cá, sei que tem muita gente com vontade de morar nos Estados Unidos, existem várias formas, mas tenham paciência, faz com tranquilidade, porque vocês vão conseguir. Mas assim, cuidado com essas informações de vem, é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo. Não é. E uma vida ilegal aqui é muito triste, é muito difícil. Você lembra a nossa primeira live? Você me perguntou como era morar nos Estados Unidos, eu te perguntei, né? Perguntei pro pessoal, falava, vocês querem mundo real ou mundo ideal? Porque já naquela época, isso tem o quê? Mais de ano, né? Tava aparecendo muito na internet, assim, youtuber, blogueiro, etc., vendendo um Estados Unidos muito idealizado, que muito eu mesmo... Muito fácil, tudo muito lindo. Eu tô aqui há quase 10 anos, então eu vejo essas pessoas falando e eu penso, onde tá esses Estados Unidos que eu nunca vi, você entendeu? Esse é um dos casos. Dirigir sem licença é falta grave, né? Se o guarda te pega, se sua licença tá expirada, sua carta de motorista tá expirada há mais de 30 dias, você vai preso, inclusive. Se você for preso pela polícia comum, eles vão chamar a imigração para você. Se você não tem seguro e você causa dano a alguém, seja material ou pessoal, você vai responder por isso, né? Você pode ser condenado a pagar milhões de dólares, você pode ser preso por machucar alguém. Então eu vejo uma pessoa falando, vem para cá, não vai precisar de licença, nada, não tem problema. Depois você vai na corte, leva uma multa lá de 150 dólares. Eu olho aquilo e falo, onde é esses Estados Unidos que aqui na Flórida não é assim, né? Ele disse mesmo, ele disse num vídeo que você vai na corte, paga uma taxinha e vai embora. E minimiza, né, assim, a presença do Estado. Fala, uma conversinha com o juiz. Você não tem conversinha com o juiz. Você vai numa audiência com o juiz tem um poder de te pôr em cana, de te condenar a pagar a indenização. Então, eu acho, isso é errado, porque eu acho que, no fundo, tem uma segunda intenção. Quem dá essa informação quer, na verdade, que a pessoa venha e use os serviços dele, né? Então, cobra para dar essa informação, ele hospeda na casa, ele aluga o carro, ele leva para fazer matrícula. Então, eu acho que o pessoal tem que ficar muito atento com isso, saber identificar conflito de interesse. Quem está dando a informação, né, de boa vontade e tal, é uma coisa. Agora, se eu estou tentando te dar uma informação para você usar o meu serviço, você tem que ficar duplamente atento. É isso mesmo. E assim, gente,
A gente tá fazendo esse vídeo não é pra te desmotivar a vir, e não é isso. A gente mora aqui, né? A gente ama morar aqui, mas assim, é pra tomar cuidado realmente. Eu e o Ricardo, a gente fez alguns outros vídeos falando sobre como trabalhar nos Estados Unidos legalmente, como ter green card, quais são os tipos de visto pra você estar aqui. Eu vou deixar tudo aqui em cima pra vocês assistirem, porque existem formas, não são fáceis, mas existe, né? Então, se você quer vir ter uma vida aqui tranquila, segue o passo certinho, com calma, pra vocês virem realmente aproveitar o que os Estados Unidos têm por oferecer. Nós já gravamos mais de 30, 40 vídeos, né? Dando dicas, caminhos para as pessoas virem. A gente nunca falou, não venha, fique aí, então, bobagem. A gente nunca fez isso. Mas de vez em quando a gente recebe uma crítica ou outra assim, fala, vocês estão falando para não ir. Não é isso. Sabe como eu brinco? Eu gosto dessas metáforas. Você lidar com a imigração é mais ou menos assim, você de frente para um leão com uma arma com um tiro na agulha e um canivete na cintura. Ou você acerta esse primeiro tiro e mata o leão, ou ele vem para cima de você bravo e você vai ter só um canivetinho para se defender. Essa metáfora representa muito a sua relação com a imigração. O que eu quero dizer? Se você fizer alguma coisa errada no começo, difícil vai ser limpar a sua barra, entendeu? Então vem, faz do jeito certo, mata o leão com um tiro e você vai ter a vida mais tranquila possível na América. Eu recebi algumas pessoas também falando assim, ai Duda, mas me falaram que visto de turista eu não posso matricular meu filho, se eu tiver ilegal eu não consigo matricular meu filho na escola, e na realidade você consegue. Aqui a prioridade é que o aluno estude, mas lembrando que o Ricardo falou, você tem que começar certinho desde o começo. Então você vem com visto de turista, matricula seu filho numa escola pública, eles entendem que você tá aqui a passeio, por que seu filho tá estudando? E quando você for trocar o seu visto, ou de repente conseguiu realmente estar aqui legal e você precisa fazer essa troca, eles vão ver que lá no começo você não foi honesto. E isso pode te prejudicar. É que são dois assuntos. Olha, quem tem alguma base em direito vai saber o que eu estou dizendo. As leis de um país, de um estado, tem várias delas que são contraditórias, mas elas obedecem a uma certa hierarquia. Então tem lei que ela vale mais do que a outra. E nesse assunto, por exemplo, de criança na escola, acontece exatamente isso. Você tem uma lei estadual do estado da Flórida que protege a criança. Então qualquer que seja o status migratório dela, ela tem direito a ir para a escola. E tem uma lei federal, que é a lei de imigração, que proíbe, né, o turista, por exemplo, de matricular o filho na escola. Então, se você chega numa escola na Flórida, a escola aceita a matrícula do teu filho, né? Tá tudo certo. Só que você tem que saber que você infringiu uma lei em outra esfera, na esfera federal. Então, quando você precisar lidar na esfera federal, na Corte de Imigração especificamente, você cometeu uma infração. E você vai ser punido por isso. Então, não é uma contradição, é uma aparente contradição que você precisa entender para saber as consequências que você pode ter desse ato. Gente, e mais uma coisa, né? Além de tudo isso, assim, em questão de vir, migrar para cá, tá legal ou não no país, antes de você tomar essa decisão, é muito importante que você venha para conhecer os Estados Unidos de uma forma, assim, num olhar de morador, porque nós conhecemos muitas pessoas que já vieram para cá, já com o visto certo de investidor, gastou super dinheiro para vir, vendeu tudo que tinha no Brasil e chegou aqui, gente, e não se adaptou. Eu super me adaptei, o Ricardo também, mas a gente conhece amigos próximos, vieram para cá, tiveram uma vida bem parecida até com a nossa, mas não se adapta e quis voltar pro Brasil. Então, antes de tomar um passo tão longo, vai conhecer de uma forma assim não turística, se você vai se adaptar ao país mesmo ou não, porque a gente sempre aqui vai ser imigrante, né, Ricardo? Não importa, pode ter green card, mas você é brasileiro, então tem que se adaptar com isso. Essa é uma das consequências, você vai ser imigrante sempre, né? Até quando você falar bem inglês, você vai ser imigrante. Mas tem uma coisa que eu sempre digo nos meus vídeos, né? Imigrar está muito associado com a busca da felicidade, né? A busca de uma autoestima e tal. Então, se você está bem no Brasil, por exemplo, principalmente você tem uma profissão legal, você é médico, você é engenheiro, você está numa multinacional, né? E você está bem, aí você pensa em imigrar para cá. Você vai conseguir ter a mesma ocupação que você tem aí no Brasil? E eu já vi muita gente assim que eu aluguei casa, vendi casa para eles falam assim, não, mas eu venho para os Estados Unidos para ir para obra, para fazer faxina, para ser Uber. E eu sempre digo, olha, num primeiro momento pode ser verdade isso,
porque estar na América, né, compensa um pouco dessa, como chama isso, downgrade, né, desse rebaixamento profissional que você sofreu. Mas depois de 6 meses, de 1 ano, você já começa a comparar a América com a América mesmo, não mais com o Brasil. E eu vejo muita gente aí ficando triste com a situação. Ah, eu não estudei tanto para ser Uber. Né? Ah, eu não estudei minha vida toda para fazer faxina. E aí quando você começa a ter sua autoestima afetada, geralmente é quando a pessoa decide voltar pro Brasil. Então eu acho que é muito importante você planejar, né? Ninguém tem bola de cristal, ninguém tem certeza de como vai ser a vida aqui. Mas tenta planejar ao máximo, assim, olha, principalmente em relação a realização profissional. Aquilo que você vai poder fazer nos Estados Unidos te realiza profissionalmente? Vai te manter numa autoestima adequada? Se isso acontecer com você, provavelmente você vai se adaptar nos Estados Unidos e vai curtir essa aventura de imigração. Se não, provavelmente você vai acabar voltando e, em muitos casos que a gente conhece, até com prejuízo financeiro, né? Vendeu um apartamento lá, queimou o dinheiro todo aqui, vai voltar para morar de aluguel. Então eu acho que precisa ter o pé no chão e fazer a coisa com calma, planejada, e lembrar sempre dessa metáfora: você, imigração e uma bala na agulha e um canivete na cintura. Ou você mata o leão ou ele vem pra cima pra te comer. E assim, dentro do que o Ricardo falou, eu conheço uma pessoa que é engenheira, foi engenheira no Brasil, amava o que fazia, mas ele veio pra cá pra trabalhar de limpeza e hoje você fala com ele, ele tá super feliz. Gosta, né? Ele fala, olha, eu vou pra casa, não tenho problema, eu vejo meus filhos bem. Então, assim, existe sim as pessoas que se frustram, né? Mas também existe aquelas que preferem realmente, não importa no que tá trabalhando, ele tá se sentindo realizado. Então, você tem que ver, né, se você vai realmente se sentir assim, trabalhando numa outra área que você nunca pensou em trabalhar, isso é ok, isso pra você. Eu sou um caso desse, você sabe, ó, a minha vida toda eu fui engenheiro, né, de sistemas, minha área é informática, e fui diretor de faculdade. Quando eu resolvi mudar pro litoral, eu fui ser corretor de imóvel no litoral, e eu não gostava de ser corretor lá. Não era uma coisa que eu queria fazer por muito tempo. Por quê? Porque o mercado imobiliário no Brasil é complicado, os corretores não se respeitam, eles bypassam o outro e tal. Então eu nunca imaginei que eu ia vir para os Estados Unidos ser corretor de imóvel. Quando eu cheguei aqui, fui conhecer essa profissão, eu me encantei. É outra realidade. O mercado aqui é super regulado, as pessoas trabalham em cooperação, não em competição. A gente tem muita informação disponível na mão no banco de dados, a gente consegue ser muito científico na análise das transações, etc. Adorei essa profissão, me tornei broker nos Estados Unidos, tenho uma das maiores imobiliárias aqui, sem nunca ter planejado. E é uma coisa, eu acho que das 3 profissões que eu já tive na minha vida, é a que eu mais gosto. Que eu mais, né, de engenheiro, diretor de faculdade, agora de broker, é onde eu me sinto mais realizado. Então por isso que a América dá certo pra mim, que eu tô feliz fazendo o que eu faço. Eu era empresária no Brasil e virei youtuber. E tô adorando. Mas youtuber qualquer um gosta de ser. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvida sobre migrar aqui para os Estados Unidos, coloquem aqui o que a gente puder ajudar vocês, a gente ajuda aí com informação, mas cuidado, faz tudo pé no certinho chão. Com pé no chão, né, pessoal? Um beijo para vocês. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.